Há 10 anos que eu espero uma intervenção do Senhor em uma área da minha vida. Há 10 anos que eu clamo ao Senhor quase que diariamente para que Ele venha e interfira nessa área. Mas em todas as vezes que eu pedi ao Senhor, a resposta dele sempre foi: não, você não está pronta para receber essa bênção. E todas as vezes eu indagava ao Senhor o porquê não, o porquê não, o porquê não. E o Senhor só me dizia: não, você não está pronta para receber essa bênção. Se eu te entregar isso agora que você quer, simplesmente você vai destruir tudo. Você vai colocar tudo a perder. E essa área onde eu sempre venho pedindo ao Senhor que intervenha é a área do meu casamento. É uma área que me dói, porque eu vejo que os planos e os sonhos do Senhor estão simplesmente paralisados. Simplesmente paralisados por uma escolha errada. Por algo que deveria ser, mas infelizmente não é. Eu não posso abrir tudo aqui. Mas há mais de 10 anos que eu venho pedindo ao Senhor para que Ele venha colocar as coisas no lugar, que Ele venha colocar tudo nos trilhos, que Ele venha alinhar, que Ele venha colocar aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar. Mas sabe quando você tem a impressão que quanto mais você ora, mais você pede, mais você busca, menos você tem a chance de agarrar aquilo, de pegar aquilo com as suas próprias mãos? Parece sim que é a sensação que quanto mais você pede, mais distante, mais impossível é daquilo acontecer. Essa é a impressão que eu tenho, que quanto mais eu peço ao Senhor, mais distante isso parece estar, sabe? E sabe qual que é o mais difícil? É porque eu vejo o Senhor interferindo e fazendo exatamente o que eu peço a Ele no casamento de outras pessoas. Eu tenho alguns casamentos como modelo que eu sigo, que eu olho assim e falo: Senhor, é o casamento dos meus sonhos. Mas eu sei que para essa pessoa ter o casamento dos sonhos dela, ela teve que pagar um preço. Ela teve que fazer renúncias, ela teve que abrir mão de algo. Ou muitas das vezes ela soube escolher direito, né? Porque a gente escuta assim, eu ouvi uma frase que diz assim: antes de você casar, abre o olho, abre o olho. Depois que você casa, fecha o olho, fecha o olho. Porque parece que é aí que os problemas, assim, sabe assim, quando os defeitos no namoro, eles parecem ser tão pequenininho, mas quando você casa, aqueles problemas que pareciam ser tão pequenos, eles se tornam tão grandes, mas tão grandes. E você fala assim: cara, o que eu fiz da minha vida? Né? Eu sou casada com um homem maravilhoso, sou casada com um homem assim que, graças a Deus, foi escolhido a dedos pelo Senhor por mim, pra minha família, um excelente pai, um excelente marido. Mas no quesito na área espiritual, deixa muito a desejar, sabe? Eu enfrento batalhas sozinha, eu enfrento guerras que eu não precisaria estar enfrentando, sabe? Lutas espirituais que eu queria tanto que tivesse um homem do meu lado, orando, guerreando comigo, sabe? Eu sei que o Senhor constituiu o homem para ser o sacerdote, para ser o cabeça do lar. E eu sei que esse papel não é meu, não é eu que tenho que desempenhar esse papel. Gente, é a luz aqui que acende e apaga, essa luz aqui tá ficando doida. Que tenho que desempenhar esse papel. Mas por uma fraqueza, por um... não sei explicar, sabe? Eu não sei, às vezes eu olho e não consigo entender o que acontece, o que se passa. Mas por uma decisão, ele não quis. Gente, barulho de moto é assim, no lugar onde eu moro, infelizmente não tem como silêncio. O silêncio aqui não existe. Enfim, voltando. E por eu ver que ele não se posiciona, eu tenho que me posicionar. Porque a minha casa, ela tem que se manter de pé. E por eu ocupar um lugar que não é meu, muitas das vezes eu me sinto muito sobrecarregada. Eu me sinto cansada, eu me sinto
fadigada e eu me sinto desesperada, porque muitas das vezes eu olho ao meu redor e eu não vejo solução, eu não vejo uma saída, eu não vejo uma intervenção do Senhor. Parece que quanto mais eu oro, mais eu clamo, nada acontece. E eu sei que não é só eu. Eu sei que existem milhares de milhões de mulheres que se encontram nessa situação, sendo o sacerdote da casa, ocupando um lugar que Deus não chamou elas para estarem, ocupando um cargo, uma liderança dentro da casa que não é ela que tem que ocupar. E isso gera desordem dentro de um casamento, gera desordem dentro da família. Porque muitas das vezes a mulher, ela olha para o homem e vê que ele não está desempenhando o papel que ele deveria desempenhar, ela acaba se levantando. Ela fala, a minha casa não pode ficar dessa forma. Os meus filhos não podem ficar à mercê dessa forma. Então eu preciso me levantar. E é aí aonde a mulher acaba enfiando num papel que não é dela. Nós somos chamadas para sermos auxiliadoras dos nossos maridos. Somos chamadas assim para ser submissas a ele. Mas eu ouvi uma vez até aquela moça Fabiola Mello falando: eu não consigo enxergar uma mulher submissa a um homem que não é capaz de morrer por ela. Um homem que não está disposto a morrer pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Como que essa mulher vai conseguir se submeter a esse homem? É muito complicado, porque nós olhamos para esses homens e não conseguimos enxergar uma liderança nele, nós não conseguimos enxergar confiança, nós não conseguimos enxergar uma torre forte, nós não conseguimos enxergar nesse homem alguém que nós possamos deitar a cabeça de noite e dormir tranquila. Gente, relevem os gritos. Por favor, é a hora que eu tenho para gravar. Eu não tenho outra hora. Então fica complicado, porque como eu disse, mais uma vez, nós ocupamos papéis que não fomos chamadas. Nós desempenhamos papéis que não fomos chamadas para desempenhar. E aquilo que nós somos chamadas para desempenhar é como se nós pegássemos aquele papel de uma mulher frágil, uma mulher submissa, e temos que colocar no bolso. Porque o marido não está sendo aquilo que Deus chamou ele para ser. E é tão complicado, e é tão cansativo, Uma vez eu li um post no Instagram daquela pastora Raquel Lima. Uma moça estava perguntando para ela assim, se essa moça era de uma determinada denominação e o rapaz era de outra. E ela perguntando para Raquel Lima se ela deveria se casar com esse homem. E a Raquel falou assim, minha filha, o que você está esperando, não sei o quê. Só que eu entrei neste post e dei o meu testemunho de casamento. E o tanto de mulheres que vieram e deram seus relatos foi algo assim assustador. Cada história não é única. A minha história não é única, a sua história não é única. Não casem em julgo desigual. Ah, quando eu casar ele vai mudar, quando eu casar ela... Não vai. Ninguém muda ninguém. Só o Espírito Santo quem convence. Ninguém muda ninguém. Tira isso da sua cabeça. Ninguém muda ninguém. Não case achando que o seu marido vai mudar, que o seu marido... Não vai. Se no namoro as coisas não são alinhadas, se no namoro as coisas não são acertadas, não case achando que no namoro vai dar bom, porque não vai. Não vai. Se você não acertar tudo, deixar tudo alinhado no namoro, pode ter certeza que no casamento vai dar ruim. Ah, eu sou de tal denominação, você é de tal. Quando casarmos, quem vai para a denominação de quem? Você vai para a minha, eu vou para a sua. Quando casarmos, isso aqui, vou abrir mão, você vai abrir mão daquilo. E aí, como vai ser? Não case achando que vai melhorar no casamento, porque não vai. É no casamento que os defeitos são ampliados. Então, assim,
Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas eu creio que no momento certo, como diz a palavra do Senhor, no momento certo eu farei acontecer. E essa morte não é uma morte eterna. Esse milagre que vai acontecer, eu creio, que é para que o nome de Deus seja glorificado. E como eu disse, eu sei que a minha história não é a única. Eu sei que assim como centenas de milhares, de milhões de mulheres também passam por lutas no seu casamento, assim como eu passo. Principalmente principalmente na área espiritual. Mas creia, sabe? Não pare de orar, não pare de buscar, porque existe um Deus por nós. Existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que está guerreando junto com a gente. E creia que Ele vai fazer no tempo dele, mas Ele vai fazer. E vai ser muito melhor do que eu e você imaginamos. Então, se esse vídeo fez sentido para alguma de vocês, deu um acalento ao coração de alguma de vocês, me segue, curte, compartilha esse vídeo, porque eu sei que a minha história não é a única, a sua história não é a única. Existem milhões de mulheres passando pela mesma história que eu e você. Então, creia no Senhor. Creia no Senhor de todo o teu coração, porque Ele conhece todos os planos que Ele tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro maravilhoso. Creia no Senhor, Ele é fiel e Ele fará.